Bom, e nesta quarta-feira, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu que os réus foragidos do 8 de janeiro sejam incluídos na lista de difusão vermelha da Interpol. O pedido foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo. O objetivo é divulgar a imagem e os nomes de ao menos 10 pessoas em 196 países para torná-los fugitivos internacionais. O pedido feito pela PGR ocorre depois de uma reportagem do portal UOL apontar que pessoas acusadas ou condenadas pela depredação da sede dos três poderes teriam quebrado suas tornozeleiras eletrônicas e fugido para outros países. Carlo Cauti, inclusive, contamos essa história na última edição da Revista Oeste, está aí. Foi um texto, inclusive, do Christian Costa, que nós publicamos, né, e contamos a história de alguns exilados políticos aqui na nossa vizinha. Não sei se a gente consegue exibir na tela enquanto a gente prepara. Os exilados do 8 de janeiro. Foi uma reportagem que publicamos em 10 de maio. Pois é, Paula, o Procurador-Geral da República pediu a inclusão na lista vermelha da Interpol, ou seja, se a Interpol aceitar esse pedido, essas pessoas, em qualquer país elas forem, em qualquer aeroporto elas passarem, qualquer controle de documentos elas sofrerem, tiverem, elas vão ser imediatamente presas e eventualmente deportadas ao Brasil. Mas tudo isso se a Interpol aceitar. Porque a Interpol pode não aceitar também. Já aconteceu no passado recente do Brasil de que pedidos feitos pela PGR ou até mesmo pelo Supremo Tribunal Federal não foram acatados por autoridades internacionais. Um exemplo típico é o caso do jornalista Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos. O governo brasileiro, quando o ministro da Justiça era Flávio Dino, atual ministro do STF, o governo brasileiro pediu para os Estados Unidos que enviassem de volta, que deportassem Alan dos Santos. Os americanos falaram negativo, porque aquilo que vocês estão colocando aqui como acusação para Alan dos Santos não é crime aqui nos Estados Unidos e não é crime em nenhum país livre, crime de opinião no caso. E o governo brasileiro teve que ficar caladinho e a história parou por aí. Quase se falou em bloquear as contas da Embaixada Americana, alguém explicou que não era o caso, né? Mas, brincadeiras à parte, já houve então casos em que o Brasil foi humilhado do ponto de vista internacional porque está violando não somente as leis brasileiras, mas as leis internacionais, tratados internacionais, os direitos dessas pessoas estão sendo acusadas. Agora preciso ver cada uma dessas pessoas do dia 8 de janeiro, porque falamos de mais de 50 pessoas que teriam já saído do Brasil e já deixado o país cortando a sua tornozeleira eletrônica. A matéria do Christian fala muito bem, conta muito bem essa história. Mas a coisa mais importante de todas é, e se os outros países onde essas pessoas estão se recusarem a extraditá-las? E se outros países concederem asilo político? E que eu espero que isso aconteça em vários casos, que a gente denunciou aqui vários abusos cometidos, não todos, mas vários abusos cometidos pelo STF. E se outros países começarem a conceder asilo político para essas pessoas? O que o Brasil vai se tornar aos olhos da comunidade internacional? Porque a concessão de asilo político para uma pessoa, um estrangeiro, significa automaticamente que o país daquele estrangeiro é uma ditadura. Porque você concede asilo político para uma pessoa que tem seus direitos violados pelo seu país de origem. Então, quando um país concede asilo político para um estrangeiro, automaticamente está dizendo que aquele outro país é uma ditadura. O Brasil, por exemplo, quando chegavam venezuelanos para cá, não concedia asilo político. E o Brasil criou outra estrutura jurídica só brasileira, uma jabuticaba brasileira, que era a proteção temporária, para não ter que declarar automaticamente que o regime de Maduro era uma ditadura, né? Depois o Bolsonaro chegou, ganhou a eleição e deu asilo político para os venezuelanos, assim como deveria ter sido feito desde o primeiro dia. Então, esse problema, essa questão dos exilados brasileiros, não é só uma questão da justiça brasileira. Se torna também o momento em que o Brasil pode e vai passar vexame a nível internacional, porque o mundo inteiro vai ter que reconhecer que aqui no Brasil estão sendo cometidos abusos por parte de autoridades brasileiras, do Supremo Tribunal Federal e do governo brasileiro. Isso vai pegar muito mal aos olhos da comunidade internacional. Quero ouvir o consta nesse assunto. A PGR aqui então pediu para incluir pelo menos 10 nomes aí de pessoas envolvidas no 8 de janeiro nessa lista vermelha da Interpol e como bem salientou o Cauti, resta saber se a Interpol vai aceitar esse pedido aqui do PGR Paulo Gonet, consta. Paulo, acho que não vai. Eu ia exatamente na linha do Cauti, né? Eu ia falar, cuidado com aquilo que você deseja.
né, ao incluir esses nomes, ou tentar incluir esses nomes na Interpol, a Interpol vai pedir, então, as evidências dos crimes, e aí vai ficar feio, porque vão falar em culpa coletiva, sem individualização, vão falar em arruaça que os Black Blocs, o MTST, o MST, a Antifa praticam há anos no Brasil impunemente, vão falar em arruaça, baderna ou quebra-quebra como crime de terrorismo internacional, né? São tão periculosos esses cidadãos que agora a Interpol tem que persegui-los, né? Porque eles são ameaças para o mundo, são como o Chacal, que à época buscou refúgio em Cuba, né? Porque aí era o contrário do que disse o Couch, né? Quando a pessoa precisa se asilar porque é de fato uma terrorista, ela tem que buscar países simpatizantes do terrorismo, como os países sob regime comunista. Daqui a pouco vai ter gente vindo para o Brasil fugindo da Interpol, né? Aliás, o Cesare Battisti aí no Brasil, encontrou uma guarida muito confortável, pelo PT, inclusive, protegendo o atual presidente do STF, né, ministro Barroso, que disse ele era alguém inocente, ele me disse que era inocente e eu acreditei, né? Bom, também enxergou poder transcendente no João de Deus, né? E agora está enxergando o Elon Musk como líder de extrema-direita internacional. Ele que quer combater, então, fake news no Brasil. Mas eu fiz uma pequena digressão aqui e fugi do ponto. O ponto é que os verdadeiros criminosos perigosos, terroristas, buscam refúgio em ditaduras de esquerda. E os perseguidos pelas ditaduras de esquerda, como são esses presos do 8 de janeiro, eles buscam guarida em países mais livres e mais democráticos. A gente vai comentar essas declarações do Luiz Roberto Barroso já aqui no programa. Couch, quer complementar o assunto? Não, o Constantino falando vem à mente. Imagina só o governo brasileiro tendo que explicar para a Interpol que deveriam ser colocadas na lista vermelha essas pessoas, sendo que elas foram processadas pelo Supremo Tribunal Federal e não pela Justiça Ordinária de primeira instância, ou seja, um abuso claro do direito, que elas foram processadas em lote, condenadas em lote, que elas não tiveram direito a ampla defesa, nem direito a recurso, que os advogados não tiveram direito nem de falar frente à corte, que as decisões foram tomadas em audiência virtuais, e vocês acham que a Interpol vai dizer, tá tudo bem, não tem problema, a gente manda de volta para o Brasil, ou vão no mínimo questionar o que está acontecendo dentro do Supremo Tribunal Federal? Só esse ponto, é suficiente isso. Depois a gente fala quem quebrou o quê, se a pena é individualizada, se tem prova, se não tem prova. Mas só o processo, só a liturgia, só por si só, qualquer jurista de qualquer país do mundo vai achar isso não um absurdo, mas um abuso do direito. Vão ter dificuldade até para traduzir. Imagina essa barafunda aí, né? Tem uma questão, né? Qualquer país usa o seu embaixador e pergunta como é que aconteceu essa história aqui? Porque imagina quem tem que fazer essa concessão é o Ministério de Relações Exteriores do país. Tá bom, para poder vou mandar extraditar o Ministério da Justiça. Aí ele vai pedir para o governo. Bom, pede para o nosso embaixador explicar o que aconteceu. O embaixador no Brasil, desses países, vai falar, olha, esse processo é completamente esquisito. Pessoas estão sendo julgadas numa corte em que elas não deveriam estar sendo julgadas, não houve individualização de conduta, ou seja, dentro da lógica institucional do direito, num país minimamente civilizado, está tudo errado. Como é que esse país vai extraditar? Ele vai falar, não, meu embaixador me deu informações aqui, eles são soberanos, os países são soberanos, não vou. E concede asilo. E as constituições de muitos países não permitem isso. Não permitem extraditar em país onde o direito é abusado, como está acontecendo no Brasil. Geralmente não permitem extraditar em país onde tem a pena de morte e onde tem risco de graves violações sistemáticas aos direitos humanos, como o caso do Brasil, no caso do 8 de janeiro.